E aí, galerinha, beleza? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, vamos ter aí mais um pouquinho da parte de colocação pronominal. Então, a gente viu na nossa última aula toda a parte de ênclise, mesóclise, próclise. Então, só para a gente retomar alguns conceitos, então, próclise. Quando o meu pronome pessoal, quando o meu pronome oblíquo vem antes do meu verbo, então antes, próclise vem antes. Mesóclise, quando ele vem entre o verbo, no meio do verbo, então mesóclise de meio. Tenta lembrar disso, antes, meio. E ênclise vem no final, vem para encerrar. Ênclise, encerrar. Professor, é péssima essa dica. Eu sei, mas tenta focar nisso. Próclise de antes, mesóclise de meio e ênclise para encerrar. Ênclise vem depois, beleza? Então, vamos lá. O pronome, gente, ele poderá vir proclítico, ou seja, como próclise, quando o infinitivo estiver precedido de preposição ou palavra atrativa. Então, infinitivo, os verbos no infinitivo são verbos terminados em ado, ido, ato, comprado, feito, ido, beleza? E preposição é a classe gramatical responsável por indicar para a gente por dar sentido à minha frase e ligar os termos dentro de uma oração, beleza? Então, é preciso encontrar um meio de não o magoar. Veja, esse o, ele é um pronome oblíquo e ele está antes do verbo, certo? Antes de não magoar. E a gente vai ter aqui o infinitivo pessoal, aliás, gente, é o verbo terminado em ar, era e ir, certo? Então, proclítico, o pronome poderá vir plótico quando o infinitivo estiver precedido de preposição. De não o magoar. Não é palavra atrativa. Lembra que tem algumas palavras que atraem o pronome para antes do verbo? E de é preposição. É preciso encontrar um meio de não magoá-lo. Colocação pronominal nas locuções verbais. Então, o que é uma locução verbal, pessoal? A locução verbal é quando eu tenho dois verbos que estão fazendo o papel de um, beleza? Então, quando o verbo principal for constituído por um particípio, agora sim, os verbos no particípio são os verbos terminados em ado, ido, ito, esse sim. Verbos no infinitivo são os que terminam nas três conjugações. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er ou or. E terceira conjugação, verbos terminados em ir, certo? E aqui, o particípio são os verbos que indicam algo que já foi feito, que já foi concluído. Eu tinha ido, eu tinha feito, agendado, falado, certo? Então, o pronome oblíquo, quando o verbo principal for constituído de particípio, pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar. Por quê? Porque se eu tenho uma locução verbal, eu tenho um verbo principal e um verbo auxiliar. Então, haviam-me convidado para a festa. Haviam, do verbo haver, convidado, verbo terminado em ado. Então, o me aqui está antes, o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar, haviam, me convidado para a festa. Se antes da locução verbal houver palavra atrativa, o pronome oblíquo ficará antes do verbo auxiliar. Então, não é um advérbio e advérbio puxa a palavra para antes do meu verbo. Não me haviam convidado para a festa. Haviam, verbo auxiliar, convidado, verbo principal, o não é palavra atrativa, puxa ele para trás, beleza? Dicas. Então vamos lá, pessoal. Se o verbo auxiliar estiver no futuro
futuro do presente ou no futuro do pretérito, ocorrerá a mesóclise, desde que não haja palavra atrativa antes dele. Haver-me-iam convidado para a festa, ó. Haver-me-iam convidado para a festa. Então, aqui a gente está fazendo uma mesóclise. Está no meio. Tranquilão? Quando o verbo principal for constituído, né, o 2, quando o verbo for constituído do infinitivo ou um gerúndio, a segunda regrinha da dica, certo? Se não houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Então, ó, devo esclarecer-lhe o ocorrido. Então, ó, devo, de dever, esclarecer, né, o verbo esclarecer-lhe o ocorrido. Devo-lhe esclarecer o ocorrido. Estavam chamando-me pelo alto-falante. Estavam me chamando pelo alto-falante. Se houver, outra regra, se houver palavra atrativa, o pronome pode ser colocado antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. Não posso esclarecer-lhe o ocorrido, não lhe posso esclarecer o ocorrido. Não estava chamando-me, não me estava chamando. Algumas observações importantes, pessoal. O emprego do o, do a, do os e do as em verbos terminados em vogal ou ditongo oral, os pronomes o, a, os, as não se alteram. Chame-o agora, deixe-a mais tranquila. Verbos terminados em vogal, ó. Chame do verbo chamar, deixei do verbo deixar. Então, deixei-a mais tranquila, do verbo deixei, do verbo deixar. Beleza, pessoal? Verbos terminados com a letra RS ou Z. Estas consoantes finais alteram-se para lo, lá, los, las. Então, olha lá. O verbo encontrar, encontrá-lo. Veja que a gente sofre uma alteração na nossa palavra, porque o A vai ficar acentuado. Então, encontrá-lo é o meu maior sorriso, do verbo encontrar. Fiz filo porque não tinha alternativa. Nossa, professor, filo? Sim, ele sofre uma alternativa muito forte aqui. Ele sofre uma mudança muito forte que ele perde. O fiz perde uma unidade sonora e o o ganha a unidade sonora o. Então, porque não tinha alternativa. 3, gente, em verbos terminados em ditongos nasais. Olha só. Verbos terminados em ditongos nasais em, ão, oin e oin, né? Os pronomes oa tornam-se no, na, nos, nas. Chamem, de chamar, chamem no agora. Põe na sobre a mesa. Põe na sobre a mesa. Então, nós temos aí algumas regrinhas que fazem esses pormenores, certo? As formas combinadas dos pronomes oblíquos mo, to, lho, no, lo, vo, lo, formas em desuso, podem ocorrer em próclise, ênclise e mesóclise. Ele me deu o livro. Então essas formas nós não as utilizamos mais, pessoal, certo? São coisas que caíram, mas porém nós podemos utilizar. Vejam, gente, as formas verbais, né, a gente sempre tem que lembrar, pronome pessoal do caso oblíquo, ele faz papel de complemento. Então ele vem atrás, ele vem depois do verbo. Só que quando nós temos próclise, ele vem antes. Então nós temos que lembrar das regrinhas lá para que a gente consiga fazer essa atualização. Lembre-se, isso vai ajudar vocês muito na hora que a gente vê
objeto direto, objeto indireto, tudo isso vai ajudar bastante. E na construção sintática das demais coisas que a gente vai ter. Quando vocês forem fazer redações, por exemplo, fica muito mais bonito, né, você ver o real domínio da próclise, da ênclise, da mesóclise, justamente fazendo com que a pessoa, né, entenda o que você está falando. O seu leitor o seu corretor vai se sentir confortável em ver esse tipo de informação aqui. Tranquilo, pessoal? Isso vai ajudar bastante, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.